a reforma agrária ela é uma política pública garantida na Constituição Federal. O cumprimento da função social da propriedade é o que a gente chama, inclusive, de cláusula pétrea na Constituição. Ela é um direito fundamental. Um direito fundamental de quem? De toda a sociedade brasileira e do Estado brasileiro, em relação àquelas pessoas que possuem muita terra e não cumprem com a sua função social, que não produzem, que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam as relações trabalhistas, que estimulam conflitos e violações de direitos humanos no interior do país. O Brasil é um país recorde de desigualdade social no mundo, especialmente porque concentra demais a terra na mão de pouca gente. Para a gente desenvolver o Brasil todo, especialmente o interior do Brasil, o Brasil profundo, a reforma agrária precisa ser realizada como meio de promoção da justiça social e da pacificação do campo no Brasil. Muitas pessoas que não possuem outra fonte de trabalho, que vivem de forma precária, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas, elas se organizam por meio de movimentos sociais, de movimentos sindicais, de comissões pastorais, para promover a luta social e a denúncia das injustiças que são promovidas pelo latifúndio improdutivo e pelo agronegócio. Então, por exemplo, eu nasci num assentamento da reforma agrária do MST. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são filhos de agricultores que tinham pouquíssima terra para poder manter todos os seus filhos. Quando os seus filhos cresceram e conformaram outras famílias, aquele terreno, aquele território ficou muito pequeno para eles poderem se manter e trabalhar. Então, em virtude disso, vendo que muito próximo da área onde meus avós moravam tinha um imenso latifúndio improdutivo que havia sido, inclusive, desapropriado pelo governo federal, eles se organizaram e promoveram uma ocupação nessa área para denunciar à sociedade brasileira e ao poder público e pedir que a lei fosse cumprida, para que o próprio ato do poder público que reconheceu que aquela fazenda era improdutiva cumprisse a sua função social. É muito importante deixar claro também que quando a gente fala em desapropriação para fins de reforma agrária, o Estado ele não toma a terra do fazendeiro, do proprietário. Ele indeniza essa pessoa por todas as benfeitorias construídas e pelo valor da terra. Então, assim como quando o Estado vai construir uma estrada, vai construir um posto de saúde, ele compra essa terra do proprietário, na desapropriação para fins de reforma agrária acontece a mesma coisa, embora a forma de pagamento que o governo federal utiliza é um outro mecanismo, é o chamado título da dívida agrária. Então, o proprietário que não respeita a função social, ele perde o direito de ser proprietário daquela terra, mas ele recebe uma grande indenização por ser proprietário daquela terra. Então é uma grande mentira, uma grande fake news, essa história que o governo ou que o sem terra, ou que os movimentos sindicais tomam a terra de alguém. Eles nunca tomam a terra de alguém. Eles sempre chamam a atenção do poder público para que o poder público fiscalize aquela propriedade e, ao se identificar alguma irregularidade, o não cumprimento da função social, o Estado abra um processo administrativo e depois judicial em face desses problemas jurídicos verificados e indenize a pessoa que era proprietária dessas áreas. É muito importante que todos compreendam isso, né?
que a reforma agrária, a reforma agrária é um instrumento de promover justiça social, de promover desenvolvimento econômico, de gerar empregos, de gerar renda, de aumentar a produção de alimentos, de proteger o meio ambiente e de proteger especialmente também as formas de vida cultural das comunidades rurais. Porque em muitas áreas o que a gente verifica é que agricultores que ocupam tradicionalmente um território são expulsos por fazendeiros que pretendem se apropriar daquela terra que uma comunidade, seja ela indígena, quilombola ou rural, tradicional, ocupava. Então a luta dos movimentos sociais é justamente para que o Estado brasileiro cumpra a lei que está na Constituição, a lei da reforma agrária, a lei do Estatuto da Terra e, sobretudo, que atenue essa grave situação que a gente vive de enormes conflitos no campo, de pessoas sendo assassinadas no campo, pessoas sendo expulsas das suas casas. Eu sou advogado e trabalho, em muitos processos que envolvem conflitos agrários, conflitos rurais, e é muito importante saber que quando sai uma ordem de despejo, a imensa maioria daquelas famílias não tem para onde ir. Elas residem nessas áreas, em muitos lugares há muitos anos, vivem inclusive com a anuência do poder público em algumas áreas e que depois, pela mudança de entendimento político, pela decisão de algum juiz, pessoas que vivem há 10, 15 anos nessas áreas produzindo, precisam ser expulsas, são expulsas, são jogadas e precisam ser acolhidas por seus familiares, muitas vão para a cidade e aumentam essa triste realidade social que a gente vive em nosso país. Entendo, portanto, que a reforma agrária ela é fundamental, ela é um instrumento necessário para a promoção de justiça, para a promoção de paz. A forma de pacificar os conflitos agrários é promovendo a reforma agrária, é realizando a reforma agrária.